nome do Senhor. Que veio adorar o Senhor nessa noite? Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo de número 9. Abrindo a Bíblia e abrindo a boca para adorar o Senhor. Jesus disse que se a gente se calar, irmão, as pedras vão clamar. Mas aí a gente vem para a igreja e a gente acaba ficando calado, né? E é um lugar de adoração, um lugar onde Deus ele quer ver a gente se doando em adoração a Ele. Mateus, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 1. Nós vamos até o 8, versículo 1 até o 8. Aleluia. Estamos ao vivo pelo Facebook. Estamos transmitindo todos os domingos às 18 horas e às quintas-feiras às 7 da noite, 7h15, 6h15 aproximadamente aos horários. Amém? Então, onde quer que você esteja ouvindo, que você venha ser abençoado por Deus, você que está aqui na igreja, venha ser alcançado pelo poder de Deus nessa noite. Amém? Mateus capítulo de número 9, versículo 1, diz assim: entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado no leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil, dizer estão perdoados os teus pecados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se partiu para a sua casa. E vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Inclina a tua cabeça, fecha teus olhos e repete comigo essa oração. Diga: Senhor meu Deus, fala comigo pela tua palavra. Diga: usa o pregador como um vaso, como um canal, para trazer a revelação ao meu coração nessa noite. Diga: fala comigo aquilo que o Senhor quer falar, em nome de Jesus. Se você crê no que você orou, glorifica, aplaudindo o Senhor. Pode tomar seu assento. Irmãos, Jesus, como sabemos, ele andava de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. Após ele ser batizado ali no Jordão por João Batista, o seu ministério de sinais começa, e aonde ele entra, o extraordinário acontece. Aonde ele entra, os sinais acontecem. E agora Jesus está voltando, Mateus diz, para a sua própria cidade. Marcos diz que Jesus está chegando em Cafarnaum, a cidade onde Jesus sempre pousava por ali. Ele ia e voltava para Cafarnaum. E o texto vai falando, Marcos, o Evangelho de Marcos, no capítulo 2, diz que Jesus está ali em uma casa,
e a multidão começa a aglomerar. Marcos diz que veio tantas pessoas, mas tantas pessoas, que a casa encheu. A casa encheu e na porta não havia mais passagem, ou seja, o pessoal entraram até um ponto que não dava mais nem para entrar e nem para sair. Quem estava lá no final não dava para sair. O povo estava apertado. A porta estava fechada porque havia muitas pessoas. E Lucas, ou melhor, Mateus aqui descreve que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Mas Marcos descreve que 4 homens trouxeram um paralítico em uma cama, em um leito. E quando eles chegam naquela casa, porque Jesus chegou em Cafarnaum e a notícia se espalhou que ele estava por ali. Os sinais estavam acontecendo, e as pessoas agora, quando ouviam falar que Jesus estava chegando, elas queriam ir até ele. E a Bíblia diz que esses homens agora, eles observam aquela casa, eles observam aquela aglomeração, aquela multidão. O intuito deles era entrar, era apresentar aquele paralítico diante de Jesus, era colocar aquele paralítico diante de Jesus. Só que quando eles chegam na casa, o local qual foi divulgado que Jesus estava, eles observaram que tinha dificuldade para eles chegarem até Jesus. Eles não podiam entrar porque a multidão era um empecilho, a multidão estava fazendo barreira. A multidão estava na porta, a multidão estava na frente da casa. Não havia passagem para eles entrarem. O texto vai dizendo, lá em Marcos, que eles usam de estratégia. Eles sobem no eirado, no telhado, e eles observam mais ou menos o lugar correspondente que Jesus estava dentro de casa. E eles abrem o telhado. E eles descem aquele leito em que jazia aquele paralítico, bem no lugar correspondente ao que Jesus estava pregando dentro da casa. Ou seja, Jesus estava num sermão, pregando, falando, ministrando, e de repente começou a descer na frente de Jesus um leito. Aqueles homens usaram estratégia, usaram fé, usaram determinação para colocar aquele paralítico diante de Jesus. É a primeira coisa que eu quero falar nessa noite. Irmão, muitas das vezes queremos um milagre, queremos algo de Deus, queremos algo que a gente intitula como impossível, como um grande milagre, como uma causa impossível. Mas a pergunta é: o que nós temos feito para esse milagre acontecer? O que nós temos feito para esse milagre ser gerado? A gente muitas das vezes usa uma expressão errada, quando a gente acha que Deus vai fazer sozinho, e muitas das vezes nós temos que fazer a nossa parte. A Bíblia vai dizer: esforça-te e eu te ajudarei. Muitas das vezes Jesus está com um milagre preparado para te entregar, mas Ele está querendo ver o teu esforço. Ele está querendo ver como você vai fazer, como você vai crer, como você vai se posicionar, qual atitude você vai tomar. Muitas das vezes esperamos só por Deus, achando que Deus vai fazer sozinho. Irmão, eu vejo na Bíblia, muitas das vezes, Deus operando milagres, mas eu vejo pessoas fazendo a parte deles. Ali em Atos capítulo de número 3, quando Pedro e João dizem para aquele paralítico: eu não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, anda. A Bíblia diz que o paralítico andou, sim ou não? Me responda, sim ou não? Não. Pedro, quando liberou a palavra, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Aí a Bíblia diz em seguida: e Pedro, o tomando pela mão, em um salto ele se pôs de pé. Ou seja, não foi só a palavra, foi a atitude.
E muitas das vezes está faltando atitude. Você tem algo para receber de Deus, você quer receber algo de Deus, mas está faltando atitude. Está faltando você fazer a sua parte. Eu vejo esses homens agindo com uma fé tremenda. E muitas das vezes, irmão, nós estamos querendo um milagre de Deus e a gente coloca dificuldade. A gente olha para o empecilho, para a barreira, e a gente quer desistir. A gente quer retroceder. Por quê? Porque a gente está vendo a dificuldade. A gente nem enfrentou a dificuldade, a gente só está vendo, e a gente já começa a querer desistir. E eu vejo aqueles homens chegando diante daquela casa, eles vendo a aglomeração, e eles não quiseram recuar. Eles poderiam ter dito assim: ó, vamos fazer o seguinte, vamos levar ele para casa, porque ele vai ficar sofrendo aqui, ele está doente, ele pode passar mal no meio da multidão. Em outro momento, se a gente pegar Jesus por aí sozinho, a gente apresenta ele a Jesus. Foi assim que eles fizeram? Não, porque quem precisa de um milagre não recua, porque quem precisa de um milagre determina, porque quem precisa de um milagre não volta atrás, porque quem precisa de um milagre não olha para a dificuldade querendo voltar, querendo retroceder, não tem medo. Pelo contrário, quando ele vê empecilho, quando ele vê barreiras, ele se enche de fé e ele vai querer mais do que nunca conquistar o seu milagre. Aleluia. Esses homens perseveraram, e eles passaram por cima do telhado. Irmão, a intenção era chegar até Jesus. Eles conseguiram, sim ou não? Sim ou não? Estão com medo de responder? Sim ou não? Conseguiram. O paralítico desceu diante de Jesus. O alvo foi em cheio, a meta foi alcançada. O propósito, o objetivo teve êxito. Então, irmão, muitas das vezes está faltando a perseverança em nós, estratégia. Como assim, meu pastor? Se não está dando certo de um jeito, e se você já orou, já buscou, o tempo já passou, começa a tentar de outra forma. Eles não podiam passar pela porta. Por onde eles entraram? Pelo telhado. Se não está dando certo por baixo, vai por cima. Não está dando certo por cima, vai por baixo. Mas usa de estratégia. Eu vejo esses homens agora descendo aquele paralítico diante de Jesus, irmão. E o que Jesus estava fazendo era pregando. Quando aquele homem desce na presença de Jesus, aqui em Mateus, Mateus diz que quando Jesus viu aquele homem, Jesus viu que ele tinha fé. A Bíblia diz assim, ó: eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhe Jesus a fé, disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Vamos se deter aqui um pouco. Primeiro, Jesus viu o que nesse homem? Fé. Irmão, você pode dizer que tem fé, mas quem vai determinar não é o que eu digo. Que determina a minha fé, a minha atitude. Fé não é vivida só de boca, fé é vivida de atitude, de ação. Fé é aquilo que eu só vou ver em você se eu ver a sua atitude. Mas Jesus agora está olhando para aquele homem descendo naquele leito, e a Bíblia está dizendo que Jesus viu fé nele. Eu lembro quando Paulo chegou ali em Atos, em um determinado lugar, e havia um coxo. Paulo fitou os olhos nele, e a Bíblia diz que Paulo viu que ele tinha fé para ser curado. Olha só, Paulo viu que ele tinha fé para ser curado. Paulo orou por ele, Paulo repreendeu aquela enfermidade, aquele homem foi curado pelo nome de Jesus. E o que tem a ver isso, meu pastor? O que tem a ver é que milagre só é gerado quando existe fé no teu coração. Não a fé que você fala, mas a fé que você vive. Não a fé que você propaga, mas a fé que as pessoas veem em você. Eu vejo Jesus agora olhando para esse homem, vendo fé.
naquele homem. Irmão, quando Jesus curava as pessoas, o que era que Jesus mais falava? A tua fé te curou, a tua fé te salvou. Ou seja, a fé é o primeiro passo para o milagre. Mas eu quero um milagre. Você tem fé? Não, então não tem milagre. Eu preciso de um grande milagre. Será que você tem fé para isso? Eu vejo agora Jesus olhando para aquele homem. Irmão, eu só posso ver a tua fé pela tua atitude. Mas eu vejo Jesus agora sondando o coração daquele homem e vendo dentro dele que existe fé. Eu e você, a gente pode abrir a boca e dizer que a gente tem fé, e a gente pode não ter, mas Jesus, Ele está aqui nessa noite. Ele sonda cada coração, e Ele sabe quem verdadeiramente aqui nessa noite tem fé para que o milagre aconteça na sua vida. Não precisa você falar, Ele já sabe se você tem fé. Ele observa, Ele vê se existe fé em você. Aquele homem desce, irmão, um homem paralítico, a Bíblia diz, um paralítico deitado em um leito, desce agora ali na presença de Jesus. Eu vejo um homem sofrendo, eu vejo um homem padecendo, eu vejo um homem enfermo, um homem acamado, irmão, um homem que necessitava da ajuda dos outros para se locomover, para fazer suas necessidades. Um homem deitado em uma cama. Você pode entender, entrar na pele desse homem, o que é que esse homem estava enfrentando. Às vezes você reclama da vida, que você não tem isso, você não tem aquilo outro, e você passa o dia murmurando. Aí eu te pergunto, você no lugar desse paralítico aqui, você de cama, necessitando ir num banheiro e precisar dos outros, necessitando de alimento, alguém ter que trazer para você, necessitando fazer algo e ter que esperar, pedir, mendigar a ajuda dos outros. Será que o teu problema hoje é maior do que o desse homem? Será que o teu problema nessa noite, você apresenta diante de Deus, será que é maior do que o desse homem? Talvez você está aqui e você simplesmente diz assim: eu coloquei muito currículo, mas a empresa não chamou. Eu acho que eu vou parar de ir para a igreja. Talvez você está aqui e diz assim: ó, eu estou meio adoentado esses dias, tomei muita medicação e não passou essas dores, não fiquei bom dessa enfermidade. Ah, mas eu estou querendo desanimar, eu estou querendo parar de ir à igreja. Olha o porquê que as pessoas querem parar: por causa de coisas tão pequenas. Ah, eu estou querendo parar porque o meu pai e a minha mãe disse que eu sou um crente meia tigela. O meu familiar me perseguiu, disse que eu sou um obreiro meia boca. Alguém me perseguiu e falou mal de mim. Alguém me viu pela rua da igreja e não me deu a paz do Senhor. Irmão, muitas das vezes a gente começa a colocar pequenos empecilhos e começamos a dizer para Deus que a gente quer parar de servir a Deus simplesmente por causa desse grande problema, desse pequeno problema, melhor dizendo. Aí eu olho para esse paralítico e eu vejo assim: esse homem, ele poderia entrar em um estágio de depressão muito grande, porque a situação que eu falei aqui dele, deitado, necessitando dos outros, precisando de ajuda, precisando de fazer necessidade, ali, pelas mãos dos outros. Esse homem, irmão, ele poderia simplesmente dizer assim: me coloca aqui num quarto escuro e deixa eu morrer aqui, porque a minha vida é uma miséria. Ele tinha tudo para isso, ou não tinha? Sim ou não? Mas esse homem, Jesus está dizendo aqui, ainda tinha fé no coração dele. E você muitas das vezes está declarando que está perdendo a fé porque o armário está seco. Você está declarando que tem pouca fé porque estão te perseguindo. Você está declarando que tem pouca fé porque a porta não se abriu. Você está declarando que tem pouca fé porque a dor de cabeça não foi embora. Irmão, eu vejo um homem aqui sofrendo horrivelmente, deitado, jazia esse homem em um leito, em uma cama, necessitando da ajuda dos outros. E tão somente quando ele chega na presença de Jesus, Jesus olha para ele e diz assim: eu vejo que tem fé dentro de ti, e se tem fé dentro de ti, é o mais importante para o milagre acontecer na tua vida. Aleluia. A primeira
palavra que Jesus disse para aquele homem depois que Jesus viu que ele tinha fé. Repita comigo, ele disse: tem bom ânimo. Diga mais alto: tem bom ânimo. Tem bom ânimo, vou falar mais alto: tem bom ânimo. Por que isso tem bom ânimo? Por que Jesus liberou essa palavra, tem bom ânimo? Irmão, só sabe a dor quem está sentindo. Só sabe do problema quem está vivendo. Só sabe aonde está apertando quem está dentro da forma. Irmão, eu começo a olhar para essa palavra que Jesus liberou para esse homem. Essa palavra tem bom ânimo. Jesus estava vendo primeiro que esse homem tinha fé para ser curado. Só que esse tem bom ânimo é que Jesus sondou também que pela luta, pela adversidade, ele estava ficando desanimado, porque Jesus entrava e voltava. Cafarnaum, ele saía e voltava para Cafarnaum, ia para outras cidades, e possivelmente esse homem aqui já estava lutando para se encontrar com Jesus, já estava lutando para conseguir um milagre. Irmão, e quando a gente está tentando conseguir um milagre, tentando conseguir algo, quando a gente não consegue, ou melhor, quando a gente não está conseguindo, o que vem dentro de nós? Diga: o desânimo. Sim ou não? Você desanima de buscar, você desanima de correr atrás, você desanima de focar naquilo que você está focando. Você começa a desanimar. Jesus agora está... Primeira coisa que Jesus está fazendo, preparando a alma dele, o espírito, para ele receber o milagre. Jesus sondou o coração e viu que aquele homem estava desanimando, mesmo com fé. Muitas das vezes a gente desanima, irmão. Mesmo com fé, muitas das vezes a gente sente pouca força. Mesmo com fé, a gente às vezes vem para a igreja só o caquinho, só se arrastando, sim ou não? Você tem fé, porque você vem, você busca, você crê, mas só Deus sabe o que você está vivenciando. E Jesus, olhando para esse homem, vendo que ele tem fé, Jesus agora está vendo que dentro dele havia um sentimento de desânimo. Se você está querendo desanimar porque a porta fechou, se você está querendo desanimar por causa de coisas tão pequenas, imagina esse homem sofrendo, chorando dia e noite naquela cama. Imagina só, querendo ser curado e não conseguia. Mas agora ele está na presença de Jesus. E Jesus está dizendo: tem de bom ânimo, filho. Esse tem de bom ânimo, Jesus está dizendo: se anima, porque a tua vitória está chegando. Se anima, porque tu vais se levantar dessa cama. Se anima, porque o milagre está a ponto de acontecer na tua vida. Se anima, porque eu sou Jesus, estou diante de ti para executar o milagre que tu tanto quer. Aleluia. A segunda coisa que Jesus disse: estão perdoados os teus pecados. Mas espera aí, o texto está dizendo que trouxeram um paralítico deitado no leito. Para que trouxeram um paralítico deitado no leito? Era só para assistir o culto? Era só para ouvir a palavra? Com certeza era para ele ser curado. Mas como é que ele está querendo um milagre, querendo ser curado? E por que Jesus não cura esse homem? Por que Jesus está liberando uma palavra dizendo: os teus pecados estão perdoados? Estão perdoados os teus pecados. Olhe para cá. Porque a intenção maior de Jesus não é só te curar. A intenção maior de Jesus é perdoar os teus pecados e te salvar. O centro do evangelho, o foco do evangelho. Me diga uma coisa, me ajude a pregar. Dentro do evangelho, o poder do evangelho tem cura ou não tem? Tem. Tem libertação ou não tem? Tem. Tem milagre ou não tem? Estão desanimados, hein? Tem de bom ânimo, igreja. Tem sinais e maravilhas ou não tem? Tem. Mas o
maior do Evangelho é salvação. A cura, a libertação, a transformação é consequência do poder do Evangelho. Mas Jesus, Ele traz o seu Evangelho. Deus, Ele envia o seu Filho e traz o Evangelho de Jesus Cristo para a terra para salvar os pecadores. A Bíblia diz em Lucas capítulo 19, versículo 10, Jesus mesmo diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ou seja, o pecador. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Assim, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, o pecador arrependido. Então, o foco do Evangelho é salvação. Olha para cá. Mesmo a gente vindo até Jesus querendo a restituição no casamento, mesmo a gente vindo até Jesus pedindo para Deus abrir uma porta de emprego, mesmo a gente vindo até Jesus para pedir para Jesus libertar o nosso familiar da droga, da bebida, mesmo a gente vindo até Jesus para nos curar, mesmo a gente vindo até Jesus em busca de um milagre, quando Ele olha para mim e para você, a intenção maior não é gerar um milagre na nossa vida. A intenção maior é de nos salvar e salvar a nossa casa. Quando Deus, Ele envia Paulo, quando Jesus envia Paulo ali naquele cárcere, né, Ele expulsou aquele demônio em Atos 16, você sabe da história, levaram uma pisa e foram presos. À meia-noite eles entoaram louvores, oraram, cantaram. Os alicerces da cadeia, né, estremeceram, as cadeias se quebraram, se abriram. O carcereiro já ia tirar a própria vida. Paulo, olhando para aquele homem que olhou para os presos, não viu mais os presos, Paulo gritou e disse: não faça isso contigo. Aquele homem na mesma hora perguntou o que ele tinha que fazer para ser salvo. Ele disse: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Irmão, Evangelho se expulsa demônio, Evangelho tem cura de enfermo, Evangelho tem libertação. Mas o propósito do Evangelho é salvar a tua vida, é salvar a tua casa, é salvar a tua família. O maior propósito do Evangelho. Ah, meu pastor, então quer dizer que eu vim pedir algo a Deus? Deus não vai te dar. Deus, Ele vai te dar muito mais além daquilo que você pensa, que você imagina. Bartimeu, Jesus perguntou: o que tu quer que eu te faça? Bartimeu disse assim: eu quero ser curado, eu quero ver. Aí ele pediu uma cura, um milagre. Jesus disse: eu tenho algo muito maior para ti. Veja, seja curado. Mas tem uma coisa, escuta: a tua fé te salvou. Jesus estava dizendo assim: tu veio só buscar a cura e só buscar o milagre, e eu estou te dando a salvação. Eu estou salvando a tua vida. Aqui nesse momento, esse homem está vindo buscar uma cura. O que mais esse homem quer é sair daquela luta, é sair daquele problema, é sair daquela cama. Só Deus sabe o que esse homem sofria. E ele pede um milagre, ele quer ser curado. E quando ele olha para Jesus, Jesus disse: filho, tem de bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Ele não entendeu nada, mas Jesus já estava liberando a salvação sobre a vida dele. Deus está dizendo para pessoas que estão aqui nessa noite: a salvação nessa noite está entrando na tua vida. Os teus pecados podem ser perdoados. Então somente se arrepende, então somente entrega o teu caminho ao Senhor nessa noite. Aleluia. Irmão, gerou um embaraço aqui. O texto diz que alguns escribas agora escutam Jesus dizendo assim: ó, filho, tem bom ânimo, estão perdoados os teus pecados. O texto diz que os escribas dizem assim uns com os outros: ele blasfema. E Jesus está blasfemando. Porém, Jesus reconhecendo, Marcos lá diz assim, ó, que eles disseram assim, ó: quem pode perdoar pecados senão Deus? Aqui Mateus está dizendo que aqueles homens estão dizendo uns com os outros.
Ele está blasfemando, ele está dizendo que perdoa pecados. O texto diz que Jesus, reconhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Irmão, olhe para cá. Tudo que você sonda, ou melhor, tudo que tem no teu coração, Deus sonda. Tudo que você maquina no teu coração, na tua mente, no teu espírito, dentro de ti, Deus, ele sonda. Deus sabe quando você está dentro de um culto como esse e busca verdadeiramente. Deus sabe quando você está na presença dele e você tem sinceridade. Mas Deus sabe também, muitas das vezes, que existem pessoas cogitando o mal no coração. Tem pessoas que estão às vezes do teu lado. Esses homens estão aonde? Do lado de Jesus, ouvindo a pregação de Jesus, ouvindo o sermão. Eles estão no meio do povo. Jesus está ministrando o coxo, o paralítico. Jesus está dizendo: tem bom ânimo, os teus pecados são perdoados. E eles começaram a cochichar. Sabe aquele grupinho que gosta de cochichar na porta, lá no cantinho? Aquele grupinho que gosta de cochichar pelo cantinho? Aquele grupinho que gosta de estar falando um com o outro, criticando, falando mal? Pois é, Jesus sabe de tudo. Estava lá Jesus pregando, ministrando o camarada lá, o paralítico: filho, tem de bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Aí eles estão lá no cantinho lá. Ele blasfema, ele está doido. Quem pode perdoar pecado? O texto diz que Jesus reconheceu os pensamentos daqueles homens. E a Bíblia diz que Jesus pergunta: por que cogitais o mal no vosso coração? Irmãos, Deus, ele revela tudo que está no oculto. Deus, ele revela todo pensamento mal. Deus, ele revela todo o mal que é cogitado no coração das pessoas, tudo aquilo que as pessoas maquinam. Jesus está agora a ponto de curar uma pessoa e tem alguém fazendo barreira, criticando. Muitas das vezes dentro da igreja acontece isso. O pastor está lá ministrando uma palavra de fé, tem alguém recebendo, tem alguém tomando posse, alguém chorando. Aí tem alguém lá no cantinho, conversando com o outro, criticando. Tem alguém que dá um sorriso. Tem alguém que termina o culto, vai pela rua falando: você viu aquele negócio, tal? Concordo, não. Ou seja, pessoas que cogitam mal no coração. Irmão, Deus, ele não nos chama para vir para a igreja. Deus nos chama a ser igreja. Deus não nos chama apenas para nos reunir. Deus nos chama para nos unir, viver em unidade como igreja. Porque nem todos que estão reunidos estão unidos. A gente pode encher a igreja com a multidão, fazer um movimento e atrair multidões. Não quer dizer que esse povo todo que está reunido também está unido. Vai ter alguém que não gosta de fulano, vai sentar lá do outro lado. Vai ter Beltrano que veio: se soubesse que vinha para esse evento e fulano vinha, não tinha vindo. Ou seja, as pessoas ficam cogitando mal. Estão do lado de Jesus, estão na presença de Deus, estão na hora da ministração, mas dentro dos seus corações pensam mal um do outro, falam mal um do outro, até mesmo dentro de si, em pensamento, fica pensando mal. Jesus está falando pela palavra, mas alguém está pensando coisas malignas. E Jesus agora sonda os pensamentos, o coração daqueles homens. Jesus agora pergunta: por que cogitais o mal no vosso coração? Porque tem gente que não crê, porque tem gente que não acredita. Está no culto, mas não acredita. Está no culto, mas não crê. Sabe que você precisa de um milagre, mas não crê que o teu milagre vai acontecer.
Os escribas estavam nesse culto, naquela casa, Jesus pregando. O paralítico agora está diante de Jesus, mas eles não criam. Eles não acreditavam que Jesus podia curar aquele homem. Por quê? Eles estão achando difícil. Até o que Jesus falou, Jesus disse: perdoados estão os teus pecados, filho. O texto diz que eles começaram a dizer, ele blasfema. Jesus agora diz: por que cogitais o mal em vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Olha só. Se eles estavam duvidando que Jesus não podia perdoar pecados, Jesus estava dizendo assim: quanto mais vocês creem que eu posso mandar ele se levantar, e ele vai se levantar. Mas vocês acham impossível eu perdoar pecados. Vocês acham impossível eu mandar esse homem se levantar. Aí Jesus diz assim: qual é mais fácil? Jesus está dizendo: não tem nada impossível para mim. Tudo é fácil para mim. É difícil para você, mas para mim é fácil. Qual é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou levanta e anda? Irmão, Deus, Jesus, ele é poderoso para fazer. O evangelho de Jesus Cristo é o evangelho que levanta. O evangelho de Jesus Cristo é o evangelho que transforma a vida de pessoas. Eu olho em João capítulo número 5, aquele homem paralítico também ali, há 38 anos, sofrendo. E Jesus simplesmente com a palavra diz: levanta-te e anda. Aquele homem se levantou, sim ou não? Se levantou. Eu olho para Marcos capítulo de número 5, Jesus falando com a criança de 12 anos, no dia de hoje uma pré-adolescente, né? A filha de Jairo. Para qualquer fim ela estava morta. Ela morreu. A notícia chegou no meio do caminho, quando Jairo foi buscar por Jesus, foi pedir misericórdia a Jesus para entrar na casa dele, impor as mãos sobre a filha dele para ela ser curada, porque a religião não estava conseguindo fazer nada por Jairo. Jesus chega naquela hora, dentro daquela casa, manda fechar as portas, porque existem milagres que Deus não vai fazer diante dos curiosos. Olha para cá. Existem milagres que Deus vai fazer só diante daqueles que creem, só diante daqueles que acreditam. Jairo agora está chorando, a sua esposa, e Jesus agora toma aquela menina pela mão e diz: menina, eu te mando, levanta-te. Eu vejo em Lucas capítulo número 7, aquela a viúva de Naim caminhando, levando seu filho para enterrar. Jesus vê aquela mulher chorando. Jesus se aproxima para aquele cortejo. O menino está morto, estão levando ele para a sepultura. Jesus agora fala para aquele menino que estava morto, aquele jovem: jovem, eu te mando, levanta-te. Irmão, o evangelho que Jesus nos ensinou, ele levanta o morto. O evangelho que Jesus nos ensinou é aquele que levanta o caído, é aquele que levanta o que está morto em delito e pecado. Eu olho para Atos capítulo de número 3, Pedro e João aprenderam verdadeiramente o evangelho que Jesus ensinou. Jesus já havia subido para a destra de Deus Pai, não estava mais aqui em carne. Agora Pedro e João estão subindo para o templo, e ali era colocado diariamente um homem que pedia esmola. E quando aquele homem vê Pedro e João, ele espera uma esmola, ele espera algumas moedas de Pedro e João. Pedro e João agora diz assim para ele: olha para nós, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Eu conheço o evangelho que me ensinaram, Jesus de Nazaré. Ele nos ensinou algo, nós vamos fazer contigo. Eu não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E a Bíblia diz que Pedro tomou pela mão e ele de um salto se pôs de pé, porque o
evangelho continua sendo pregado. O evangelho do reino que eu vos prego nessa noite é o evangelho do levanta e anda, é o evangelho da restituição, é o evangelho de milagres. Ainda que o ímpio não creia, nós cremos. Ainda que o fariseu não creia, nós acreditamos. Ainda que o escriba duvide, nós tomamos posse do evangelho de sinais. Aleluia. Diga para essa pessoa que está do seu lado, se tem alguém do seu lado, diga assim, ó: é difícil para você, mas Jesus está dizendo que para ele é fácil. Qual é mais fácil? Jesus está dizendo: o que você pedir é fácil para mim. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: teus pecados estão perdoados, ou dizer para ele: levanta e anda? Jesus está dizendo: qual é mais fácil? Eu salvar ou eu curar? Jesus pode dar duas coisas, igreja? Sim ou não? Além do teu milagre, Ele quer te dar salvação. A Bíblia vai relatar agora que Jesus diz assim, ó: para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantando-se, partiu para a sua casa. Irmão, eu vejo o quanto é tão fácil a gente falar, né? O homem chegou na presença de Jesus, Jesus curou ele e foi para casa. Mas entra na pele, um homem que sofria, padecia na cama 24 horas por dia. Irmão, tem pessoas que entram em depressão, tem pessoas que querem a morte, pessoas que diz que é melhor morrer, necessitando da ajuda dos outros, como eu falei, para ir no banheiro, para fazer uma coisa, fazer outra, para se alimentar. Você imagina o que esse milagre representou na vida desse homem? Para ele, para o paralítico, irmão, era um milagre grande, era algo muito grande. Jesus tira ele daquela cama e ele passa a andar. Mas para Jesus foi algo muito fácil. Ele está dizendo aqui: o milagre que tanto você diz que é grande, que você tanto está pedindo, só Deus e você sabe o quanto você precisa desse milagre. Só você sabe o quanto esse milagre é importante para você, e você diz que é impossível. É algo muito grande. Jesus está dizendo com todas as letras nessa noite: para Ele, isso que tu pede é muito fácil. O que você tem que fazer é vencer os obstáculos, empecilhos. Se tem multidão na frente, vai por cima. Se tem barreira, se tem muralha, ora que a muralha cai. Se tem um mar vermelho diante de você, ora porque Deus vai abrir esse mar. Se não se abrir, Ele vai fazer você andar por cima dele. Mas tão somente persevere na presença do Senhor. Tão somente acredite. Irmão, esse homem agora está saindo dali. Ele está saindo da presença de Jesus. Ele partiu para a sua casa. O texto diz assim, ó: vendo isto, as multidões possuídas de temor glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Eu quero finalizar aqui. O milagre que tanto tu pede e diz que é impossível, para você é difícil. Jesus está dizendo que para Ele é fácil. O milagre que tanto você busca, pede, você já tem sofrido pedindo por algo a Deus, seja no casamento, seja na vida financeira, seja na vida sentimental, seja na família, na saúde, seja em qual for a área, você pede algo a Deus. E tem pessoas que sabem do teu problema, tem pessoas que olham para você, sabem o que você está passando. Quem olhava para esse homem deitado em um leito sabia o quanto ele sofria, tinha ideia, uma ideia por alto do que ele sofria. Quem olha para você, para o teu problema, talvez o teu familiar mais pertinho, ele sabe o que tu tem sofrido, ele sabe o que tu tem passado. Teu colega de trabalho, você tem compartilhado talvez alguma coisa para ele, ele
tem ideia por alto do que você passa. Eu estou falando de algo que você pede a Deus, que você intitula como um grande milagre, porque a luta está grande. Quem olha para você na tua rua, aqueles que gostam de estar nas calçadas, principalmente, já sabe um pouquinho da tua vida. E se sabe, viu? Sabe o que você está passando. Muitas pessoas têm conhecimento do que você está passando de dificuldade. Portas fechadas, crise financeira, a crise ali para colocar até o alimento na mesa, crise na saúde, crise no casamento. Alguém sabe dessa luta no casamento? O que tem a ver isso, meu pastor? É que, querido, Deus, Ele olha para a situação que você está vivendo e você diz assim: eu estou envergonhado, porque todo mundo está sabendo o que eu estou passando, porque todo mundo está sabendo o que eu estou vivendo. Você fica envergonhado. Tem vergonha do teu filho, não sei o que você queria que ele fosse, né? Você queria que ele fosse uma coisa, mas ele não é. Você tem vergonha do teu casamento, você tem vergonha da tua vida financeira, o estreito está passando. Você tem vergonha que você está vindo à igreja e não é curado. O que tem a ver isso aí? É porque Deus, até isso, Deus Ele prepara. Para quê? Para o nome dEle ser glorificado. Irmão, se ninguém souber, não vai ter gostinho de milagre. Se ninguém souber, ninguém vai ter conhecimento do poder de Deus. Então é necessário muitas pessoas até saber o que tu está passando, o que tu está sofrendo, o que tu está padecendo, a crise que tu está vivendo. Para quê? Para que quando Deus executar o milagre, as multidões, as pessoas que te rodeiam, os teus parentes, as pessoas da tua rua, todos aqueles que sabem da situação, eles vão ficar possuídos de temor, e toda a multidão venha glorificar o nome do Senhor. Quando eles olharem para você e ver que você conquistou o teu milagre. Cadê os crentes que estão acreditando? Cadê os crentes que tomam posse dessa palavra? Levante a mão e adore a Ele nessa noite. Irmão, era o tema do aniversário que eu fui ministrar muito na Pavona. O teu milagre vai virar notícia. E eu pego um pouquinho dessa fatia e eu ministro nesse lugar nessa noite. Por que, meu pastor, que precisa todo mundo saber? É porque todo mundo vai precisar saber que o teu Deus é grande, vivo e todo poderoso. É porque todos vão ter que glorificar Deus pela tua vida. É porque todos vão ter que glorificar Deus pelo milagre que Deus vai gerar na tua vida. Quando aquele homem é curado ali na entrada do templo Formosa, todo mundo via, entrava, passava, via ele. O miserável, debaixo de maldição. No período havia um jugo de maldição. Um coxo, um paralítico era tido por maldito na época. Era alguém que estava debaixo da maldição para aquele período. Todos passavam e só jogavam uma moedinha. Só que um dia, dois crentes diferentes cruzaram o caminho daquele homem. Irmão, olhe para cá. Deus, Ele prepara pessoas para cruzar o nosso caminho, para marcar nossa história. Deus, Ele prepara crentes que não são crentes meia boca. Era o que eu ministrava e perguntava: será que a gente é o tipo do crente que só entra para o templo para pedir o nosso milagre, a restituição no casamento, a porta aberta, os milagres, e a gente esquece quem está lá fora? A gente não se preocupa, não se compadece? Ou a gente é do tipo do crente Pedro e João, que não se preocupou em chegar atrasado para o culto, não se preocupou em só pedir lá dentro, mas se preocupou com quem estava lá fora? Igreja é isso. Igreja não é as quatro paredes. Eclésia no grego. Igreja no grego significa eclésia, que significa chamados para fora. Se a igreja não pegar esse discernimento, vai viver uma religiosidade dentro das quatro paredes.
e João viveram verdadeiramente o sentimento da eclésia. Lá fora, o milagre estava sendo gerado. Lá fora, eles estavam usando o nome de Jesus. E a gente acha que o milagre vai acontecer só dentro. Não, irmão. Quando a gente se posicionar como eclésia, como igreja, de ser chamado para fora e realmente ministrar a vida dos outros lá fora, os milagres não vão acontecer só dentro da igreja. Os milagres vão acontecer em massa lá fora. A gente vai levantar o paralítico, a gente vai levantar o coxo. É no nome de Jesus que pessoas vão se levantar e a igreja vai avançar na terra. Aleluia. Quando aquele homem entra dentro do templo, o povo começa a dizer: não é aquele, é o paralítico, aquele ficar na porta. E uma Bíblia diz que era um coxo de nascença. Então anos e anos aquele homem estava ali, não podia entrar. Por quê? Porque um paralítico naquele período não podia entrar no templo. Havia jugo de maldição. Quando ele entra agora curado, o povo fica perguntando: não é aquele, é o paralítico, aquele fica na porta. Pois é. E a Bíblia agora diz que ele entra saltando, pulando e glorificando a Deus. É esse sentimento que o Evangelho gera nos corações. Alegria. Você recebe de Deus e você é cheio da alegria da salvação. Esse homem agora, ele vai impactar aquele culto. Ele chega agora saltando. Eu falava o seguinte na ministração: quantos de nós vem para o culto e a gente fica morto na cadeira, parado na cadeira, e você não sabe que tem pessoa lá numa cadeira de roda agora lá fora, fazendo um voto com Deus, dizendo assim: Senhor, se o Senhor me curar, no primeiro culto que eu for naquela igreja, eu vou ficar pulando, saltando e glorificando o culto todinho. É um voto que eu faço contigo. Ou seja, ele tem um sentimento, uma vontade de adorar a Deus. E a gente está são, está bem. Fala, a gente pega, a gente abre os braços, as mãos, está tudo bem, somos paralíticos. E a gente não adora o Senhor. E aquele homem entrou adorando a Deus. Que nessa noite, essa palavra vem entrar no teu coração. Jesus encontrou aquele homem, operou um milagre. Primeiro, levantou aquele homem, executou um milagre na vida dele e liberou salvação na vida dele. Nessa noite, você chegou aqui talvez caído para baixo. E Jesus, ele está te levantando pela palavra nessa noite. Ele vai te entregar milagre, noite de milagre nesse lugar nessa noite. Ele vai te entregar milagre. E nessa noite, mais do que tudo, Ele está liberando a salvação para a tua vida e para a tua casa. É só você abraçar, tomar posse do que Deus tem para você nessa noite. Aleluia. Irmão, o teu milagre vai impactar corações. O teu milagre, muitos que declaram que são ímpios, que são ateus, eles vão ter que olhar para o teu milagre e eles vão ter que dizer assim, glória a Deus, irmão. Eles vão dar glória a Deus, porque o teu milagre vai gerar a glorificação na boca das pessoas. O teu milagre vai entrar no coração das pessoas e vai gerar temor, amém? Se você puder, aplaude a palavra do Senhor nessa noite. Vamos louvar nessa noite com a irmã Thaís, em nome de Jesus. Irmão, o Evangelho é cheio de poder. Se você se aproxima, cada momento que você se aproxima de Deus, de Jesus, os milagres, eles vão acontecendo. Você vai tendo experiência com Deus. Você vai tendo experiências sobrenaturais com Deus. Você vai sentindo o que foi pregado aqui nessa noite. Você vai sentindo que o Evangelho não é só o Evangelho da boca para fora. A palavra não é vazia, a palavra libera poder. Amém?
Compara com a glória que há de vir.
Glória a Deus, aleluia. Vem me visitar hoje aqui. Meu Deus! Quero conhecer mais de ti. Espírito vem,
Deus.